O chamado radical de Jesus em Marcos 8,34 é um daqueles textos que parecem simples à primeira leitura, mas que carregam um peso profundo, capaz de abalar estruturas, confrontar a nossa forma de viver e nos colocar diante de uma decisão inadiável. Ali, em meio a uma multidão que o seguia, fascinada pelos milagres e pela autoridade de suas palavras, Cristo não ofereceu aplausos fáceis nem promessas de sucesso terreno. Pelo contrário, ele ergueu diante de todos um convite que mais se parecia com um abismo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para entendermos a força dessas palavras, precisamos imaginar o cenário. Naquele tempo, a cruz não era símbolo de fé ou de adorno espiritual. Era o instrumento de morte mais cruel do Império Romano, reservado para criminosos e rebeldes. Quando Jesus mencionou a cruz, ele estava falando de humilhação pública, dor física e condenação. A multidão que o ouvia entendeu imediatamente a gravidade da metáfora. Tomar a cruz significava caminhar para a morte. E ainda assim, Jesus não suavizou a mensagem, não a tornou mais palatável. Ela a lançou com toda a sua crueza. Quem quiser segui-lo precisa morrer. Morrer para si, para os próprios interesses, para a glória deste mundo. Mas por que Jesus fez isso? Por que, em vez de atrair mais seguidores com promessas de bênçãos e facilidades, ele os confrontou com o custo do discipulado? A resposta está no coração do Evangelho. Cristo não veio para fundar uma religião confortável, nem para construir um império político. Ele veio para resgatar homens e mulheres da escravidão do pecado. E isso só seria possível por meio da entrega total, a dele e a nossa. Por isso, seguir a Jesus não é um convite para uma vida mais tranquila, mas para uma vida mais verdadeira, mais profunda, mais eterna. Essa introdução é fundamental, porque nos mostra que não estamos diante de um versículo qualquer, mas de um divisor de águas. As palavras de Marcos 8,34 não foram direcionadas apenas aos discípulos mais próximos, mas a todos que estavam presentes. Aliás, o texto enfatiza que Jesus chamou a multidão junto com os discípulos antes de falar. Ou seja, não há distinção. Esse chamado é para mim, para você, para qualquer pessoa que deseja andar com ele. Não se trata de algo opcional para cristãos mais espirituais, mas da essência do que significa ser cristão. E aqui está um ponto crucial. O chamado de Jesus é voluntário. Ele começa dizendo: se alguém quiser vir, não há imposição, não há coerção. Ele respeita a liberdade humana. Porém, junto com essa liberdade, vem a clareza do custo. Cristo deixa claro que segui-lo não é apenas levantar a mão em um culto ou declarar algumas palavras. É uma decisão diária de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e caminhar atrás dele. Esse é o tipo de mensagem que abala o coração, porque nos confronta com a realidade. Será que estamos seguindo a Jesus ou apenas vivendo uma religiosidade confortável? Será que aceitamos a cruz ou fugimos dela sempre que aparece? Será que nosso cristianismo é apenas de conveniência ou de entrega? Na introdução desse tema, portanto, precisamos reconhecer: Marcos 8,34 não é um versículo para ser lido de forma apressada, é um chamado para parar, refletir e decidir. O convite de Jesus não é para os fortes, mas para os dispostos. Não é para os perfeitos, mas para os que desejam se render. Não é para quem busca aplausos, mas para quem deseja carregar a cruz, porque é somente nesse caminho que se encontra a verdadeira vida. Quando Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Marcos 8,34, ele estabeleceu 3 pilares fundamentais do discipulado cristão. Essas 3 ordens não podem ser separadas, porque formam uma unidade que define o que significa ser seguidor dele. Vamos mergulhar em cada uma delas com profundidade, para entender não apenas o que significavam no contexto original, mas também como revelam a essência do Evangelho. Primeiro, negar-se a si mesmo. Negar-se não é simplesmente abrir mão de um desejo específico ou de um prazer momentâneo. É muito mais radical do que isso.
significa abrir mão do direito de ser senhor da própria vida. É dizer não ao ego que quer controlar, ao coração que se inclina para o pecado, à vontade que tantas vezes nos afasta de Deus. Em um mundo que prega incessantemente, seja você mesmo, siga seus sonhos, faça o que sentir vontade, Jesus apresenta uma contracultura celestial. Negue-se. Não se trata de destruir a identidade pessoal, mas de entregá-la ao Criador para que ele nos molde segundo o seu propósito. É importante notar que o verbo usado no texto original está no imperativo e traz a ideia de continuidade, ou seja, negar-se não é um ato único, mas um processo diário. A cada manhã, somos chamados a colocar nosso eu no altar e deixar que Cristo viva em nós. O apóstolo Paulo expressa isso em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o coração do discipulado, menos de mim, mais dele. 2. Tomar a sua cruz. Aqui Jesus intensifica ainda mais o chamado. Negar-se poderia até parecer algo abstrato, mas tomar a cruz era algo visível, concreto e doloroso. Para os ouvintes de Jesus, a cruz não era símbolo de fé, mas de execução. Era o instrumento mais vergonhoso e cruel do Império Romano. Tomar a cruz significava caminhar para a morte, carregando sobre os ombros o sinal da condenação. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, ele está afirmando que o discipulado exige disposição para morrer. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Morrer para o pecado, para o orgulho, para as ambições egoístas. É reconhecer que seguir a Cristo custará caro, que haverá renúncias, que haverá perseguições, que o mundo zombará de quem decidir viver de acordo com os valores do reino de Deus. A cruz, nesse sentido, é símbolo de entrega total. Note que ele diz, tome a sua cruz. Isso mostra que cada discípulo terá um caminho singular de renúncia, marcado pelas circunstâncias e pela missão que Deus coloca em suas mãos. Não é uma cruz genérica, mas pessoal. A sua cruz pode ser o desafio de enfrentar rejeições por causa da fé, pode ser suportar críticas, pode ser abrir mão de algo legítimo por amor ao Evangelho. A cruz nunca será leve, mas sempre será o caminho que nos une a Cristo. 3. Seguir Jesus. O terceiro imperativo completa os dois anteriores. Negar-se e tomar a cruz só fazem sentido porque há alguém a ser seguido. Seguir a Cristo é mais do que admirar suas palavras ou respeitar seus ensinamentos. É andar atrás dele, passo a passo, confiando, obedecendo e permanecendo, mesmo que o caminho seja estreito. O discipulado não é estático, é movimento. Seguir implica sair do lugar, caminhar em direção a um destino, e o destino final é Cristo mesmo. Esse seguimento envolve relacionamento. Não seguimos uma filosofia, mas uma pessoa viva, que nos chama para estar com Ele. É por isso que em várias passagens, Jesus não diz apenas, creiam em mim, mas sigam-me, porque crer sem seguir é estéril. O verdadeiro crer sempre nos coloca em movimento. O paradoxo do Evangelho. Logo após o versículo 34, em Marcos 8:35, Jesus revela a lógica divina que sustenta esse chamado radical. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Eis o paradoxo. Ao tentarmos segurar nossa vida, acabamos perdendo-a, mas ao entregá-la, encontramos a vida verdadeira. Aqui está a beleza do discipulado. Jesus não está nos chamando para a morte sem propósito, mas para a vida em abundância. Ele não exige nada que ele mesmo não tenha vivido primeiro. Cristo negou-se, tomou a cruz literal, seguiu até o fim. Ele deu tudo para que tivéssemos tudo. E agora nos convida a caminhar no mesmo caminho, sabendo que a cruz não é o fim, mas a passagem para a ressurreição. O estudo do tema deixa claro, Marcos 8:34 não é um conselho moral, nem uma metáfora poética. É o centro do que significa ser cristão. É o padrão pelo qual todo discípulo é chamado a viver. Quem ignora esse chamado pode até ter uma religiosidade superficial, mas não experimentará a profundidade da vida em Cristo. Quem aceita, mesmo com lutas e lágrimas, descobre o tesouro escondido no campo, a pérola de grande valor, a vida eterna,
que começa agora e se estende para sempre. Se no tempo de Jesus, tomar a cruz era uma imagem chocante, hoje ela ainda é igualmente radical, embora muitos já tenham banalizado o seu sentido. Em nossos dias, falar de cruz se tornou comum em canções, decorações e discursos. Mas o chamado de Marcos 8,34 continua sendo um choque contra a mentalidade moderna. Vivemos em uma geração que valoriza acima de tudo o conforto, a realização pessoal, a busca incessante por prazeres e a satisfação imediata. O mundo nos diz: você merece ser feliz a qualquer custo, viva do seu jeito, não se sacrifique por ninguém. Mas então, ecoa a voz de Cristo: negue-se, tome a sua cruz e siga-me. E esse contraste é inevitável. Trazer esse texto para hoje significa reconhecer que ser cristão não é viver uma fé superficial, moldada ao gosto da cultura. Significa assumir a contracorrente, escolher o caminho estreito, aceitar renúncias. Negar-se a si mesmo hoje pode significar abrir mão de prazeres que todos ao redor consideram normais. Pode significar rejeitar um caminho de corrupção no trabalho, mesmo que pareça lucrativo. Pode significar manter a fidelidade no casamento, em meio a tentações. Pode significar escolher perdoar quando o coração clama por vingança. Negar-se é deixar de lado o egoísmo e a autopromoção para que Cristo brilhe em nós. Tomar a cruz no nosso contexto é aceitar que seguir Jesus terá consequências. Talvez você enfrente zombarias por causa da sua fé. Talvez perca oportunidades porque escolheu permanecer íntegro. Talvez seja rejeitado por familiares ou amigos. A cruz hoje se manifesta na rejeição do mundo, no sofrimento por causa do Evangelho, na fidelidade mesmo quando ela custa caro. E cada um tem a sua cruz particular, que só pode ser carregada com a força que vem do Espírito Santo. Seguir Jesus no presente é mais do que participar de uma religião. É viver um relacionamento diário, íntimo e transformador com Ele. Seguir é ouvir sua voz nas Escrituras, obedecer mesmo quando não entendemos completamente, confiar mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É caminhar atrás dele, não apenas no templo, mas em casa, no trabalho, nas decisões mais simples e nos grandes desafios. E aqui chegamos à conclusão inevitável. O chamado de Cristo é radical, porque Ele mesmo é radical em seu amor por nós. Ele não pediu nada que não tenha vivido antes. Ele se negou no deserto, rejeitando as tentações de Satanás. Ele tomou a cruz literalmente, suportando a vergonha e a dor. Ele seguiu a vontade do Pai até o fim, ainda que isso significasse morte. E tudo isso não por obrigação, mas por amor. Portanto, quando Jesus diz: siga-me, Ele não está nos convidando a uma vida de miséria sem sentido, mas a uma vida de plenitude que só pode ser encontrada nele. A cruz não é o fim, é a passagem para a ressurreição. A renúncia não é perda, é o caminho para ganhar o que é eterno. Quando entregamos nossa vida, descobrimos que é aí que começamos a viver de verdade. Hoje, você é colocado diante da mesma decisão daquela multidão, em Marcos 8. Você pode continuar apenas admirando Jesus à distância, ou pode escolher o caminho do discipulado verdadeiro, mesmo sabendo que custará caro. Mas lembre-se, tudo que entregamos a Cristo se transforma em vida eterna. A pergunta que ecoa no fim deste estudo é simples e profunda. Você está disposto a negar-se, tomar a sua cruz e segui-lo? Não como um ato isolado, mas como um estilo de vida, um compromisso diário. Porque é isso que significa ser cristão. E é nessa entrega que se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade, a verdadeira vida.